Muito obrigado. Vocês estão escutando direitinho? É porque eu tenho uma dificuldade que eu falo muito alto, então eu tenho que cuidar um pouco com o tom da minha voz, porque porque senão eu me exalto um pouco, né? Tem um pouco da ideia que vem muito da política, da prática da política, que é de falar muito alto. Então a gente aprende a fazer isso e às vezes a gente pode perder um pouco do tempo. Mas, antes de tudo, eu quero agradecer o convite do Catani para essa audiência, na medida em que me sinto muito honrado. Isso tem a ver com a minha atividade profissional, com o meu dia a dia, né? Análise da riqueza, pelo menos aquela parte administrada pelo Estado, como que isso se transforma em políticas públicas, distributivas ou redistributivas, ou nem isso, não, que se transformam essas políticas dentro de todo esse conjunto de confusões daquilo que os governos fazem ou deixam de fazer, ou quem manda os governos fazerem ou deixarem de fazer, né? Acho que isso que é muito importante, né? Então, em nome do Catani, eu cumprimento também toda a mesa, meu colega Alfredo e o professor José Vicente, e a todos, então, aqui da plateia. Bom, eu acho que o professor Catani teve... Esse livro é maravilhoso. Deixa eu estender essa... primeiro que é um livro singelo, no sentido que é simples, mas consegue trazer um conjunto de conceitos para nós que mexem com a nossa percepção. E às vezes a gente tem que, na academia, a gente tem que ter a capacidade de fazer um trabalho que consiga chegar no público. A nossa grande dificuldade é que, diante da gramática que a gente trabalha, a gente não consegue, às vezes, chegar no público. Talvez pela prática do professor, também de ser um escritor, né? Um renomado escritor do Rio Grande do Sul, para quem não sabe, né? Ele também conseguiu trazer essa arte, essa capacidade para o desenvolvimento de um trabalho que consegue fazer essa ponte entre a academia e entre o público em geral. Eu acho que isso é muito importante. A academia tem que começar a tornar mais pública o seu trabalho, e isso é absolutamente relevante, e ainda mais quando isso traz, na esteira desse desenvolvimento, um tema que está muito longe daquilo que de fato nós pesquisamos, a riqueza. Nós não pesquisamos a riqueza. A dificuldade que nós temos de construir dados para pensar a riqueza é muito grande. Eu mesmo, né, quando falando da questão da concentração, uma das primeiras coisas que eu fui lá buscar, disse, deixa eu dar uma olhada como é que anda o índice Gini. Então, vamos ver como é que anda o índice Gini no mundo. Primeiro, são feitos só para 50 países. Opa, que negócio é esse? Esse negócio tinha que estar no mundo inteiro. Bom, mas feito para 50 países, a última publicação, se eu não me engano, daquilo que eu achei, em 2014. Opa lá! A diferença que existe de 2014 a 2017 é muito grande. Por que a gente não tem esse índice publicado e republicado sempre? Eu vou dizer para vocês por quê. Porque não interessa. Porque o EDH se tornou muito mais conveniente a isso, porque o índice de desenvolvimento humano é quase que uma curva horizontal, é uma reta, é uma horizontal. Então está perfeito. Então é perfeito. Então, justifica, inclusive, a gente não ter dados em que a gente possa fazer essa provocação. Agora saiu na semana passada uma pesquisa do Thomas Piketty, que eu tentei acessar lá na Universidade de Paris, onde ele dizia que o Brasil não diminuiu, que aumentou a riqueza, né, e melhorou as condições da camada mais pobre da população até 2014, é verdade, né, porque os dados iam só até lá, e que a classe média tinha sido exprimida. Claro, daí a gente tem que olhar um pouco das limitações dos dados que ele traz. Por quê? Porque ele omite ele não coloca, não leva em consideração naqueles dados que a economia brasileira cresceu absurdamente nesse período. E isso, de alguma maneira, também fez com que os ricos se tornassem muito mais ricos. Então, essa complicação, essa engenharia, esse conhecimento que a gente tem que... Essa engenharia, eu vou puxar um pouquinho assado para mim, porque eu sou engenheiro. O Conte e o Arturi. O Arturi, né? Porque eu sempre me lembro do Arturi. Também me dizia, não, agora vem um cara aí que também é engenheiro e é cientista social, esse tal de Filomena aí. Então, eu já conheci o Arturi de outras oportunidades, então, ele também.
Mas o Arthur nunca exerceu a profissão. Eu também. Mas eu acho que tem uma questão importante, né? Pobreza e riqueza são fenômenos que fazem parte de um mesmo processo. A gente não pode dissociar. Se existe a riqueza, se a gente fizer um levantamento do desenvolvimento econômico mundial, salvo, né, os países mais ricos, e esse capital é migratório no mundo inteiro, a volatilidade do capital tem tornado isso muito interessante, né, porque o capital vai para os países menos desenvolvidos, ele é aplicado lá com riscos maiores, em tese, né, mas os países, em tese, que são os 20 maiores, têm uma taxa de crescimento muito baixa, e a projeção dessa taxa de crescimento nos próximos anos não passa de 2% ao ano. Estou falando dos Estados Unidos, Brasil, Canadá, estou falando de Reino Unido, falo de Japão, China, né? China, que estou um pouco sobre isso, China e Índia, mas o restante todos eles com uma baixa taxa de crescimento. Bom, e a necessidade da onde que então isso vai se desenvolver? Se desenvolver, ele vai conseguir explorar. E talvez tivesse um país onde fosse muito interessante retomar aquilo que o professor colocou ali, da ideia daquela aristocracia, de retomar um pouco aquela ideia de aristocracia, no qual eu beneficio poucos, né, dentro da economia, dentro de uma economia local, e deixo os outros 197 milhões fora desse jogo, para que, bom, eles são aqui só para incomodar. Não servem, não são úteis, né, diante das riquezas que esse país pode produzir para nós. E elas são muitas, são enormes, né, mas não é para 200 milhões. Não, esses outros 197 não têm que estar aqui. Bom, eu acho que o professor coloca muita clareza, e eu vou aqui rapidamente colocar, ele coloca algumas provocações que a gente não consegue responder, que não são simples. Como é que a gente mede a riqueza? Não tem indicadores claros de medição de riqueza. Quem são os verdadeiros ricos? Eles não aparecem, né? Me lembro aqui de um trabalho do Bourdieu, né, que quando ele diz la noblesse d'État, né, onde ele consegue fazer, a partir das grandes escolas francesas, uma relação, onde existe essas relações, podemos dizer, daquele capital que ele chama de capital social, que é capital social no sentido, capital daquilo que eu tenho condições de estabelecer em relações, mas são todos filhos de banqueiros, de pessoas que enriqueceram no Estado. O Eike Batista, o pai dele não se expunha, né, e foi alguém que enriqueceu do Estado, né? Então, talvez fosse, a gente talvez tenha um pouco dessa dificuldade de encontrar essa plutocracia que o professor usa também aqui. Segundo, onde é que vem essa fortuna? Né? Eu acho que ninguém coloca, como o professor colocou, disse, olha, é pilhagem, né? Acumulação primitiva, mas pior que isso, depois benesse do Estado. Depois benesse do Estado. Eu acho que o professor coloca isso com clareza. E talvez onde eu vou ficar com um pouco mais, onde eu vou me ater mais na minha fala, que é na questão da legitimidade. E de aí usando um termo do Ernesto Laclau, a ideia da meritocracia como um significante vazio. Significante vazio como algo que as pessoas pegam e associam com uma ideia vaga, mas suficientemente forte para criar e provocar movimentos sociais e alterações. A meritocracia como um significante vazio. Talvez eu pudesse, na minha fase laclauniana, né, eu podia ter escrito isso com mais clareza, mas não iriam publicar, professor. Não iriam publicar. Está fora da agenda de pesquisa. Não iriam publicar. Bom, então eu acho que a gente tem que falar aqui realmente da riqueza mistificada, né, e de como que ela se legitima. Essa riqueza substantiva que o professor coloca, riqueza substantiva porque tem capital, porque tem poder político e porque tem impacto social, porque a riqueza é sempre relacional, né? Bem, isso não precisa, nós podemos usar o Marx para fazer essa leitura, porque as relações da estrutura da sociedade têm relação com as relações com a forma de produção, com a forma das relações sociais que são produzidas a partir da economia, do desenvolvimento econômico, do capital, da produção, né? Então, mas existe alguém que de alguma forma se associou um pouco a essa ideia marxiana, que vai um pouco mais longe e que vai dentro dessa complexidade que eu vou trabalhar um pouco mais aqui nessa minha fala, que é o Gramsci, né? Por exemplo, poxa vida, eu vim trazer aqui uma fala gramsciana, a ideia de que
a gente tem que controlar as instituições para que a gente, de fato, consiga gerenciar esses poderes. Olha a dimensão que esse negócio tem. Gramsci escreveu isso preso, né, enfrentando o fascismo. Né, e lá morreu, enfrentando o fascismo dentro do e conseguiu fazer, talvez, uma das sínteses mais brilhantes que existem, mais úteis, e que foi apropriado pela direita. Ou alguém se engana que o New Deal, por exemplo, veio depois disso, depois desse conhecimento. O Deal nos Estados Unidos, né? As empresas voltando para dentro das corporações, na verdade a elite, né, entrando para dentro do Estado daquilo que era absolutamente, não, isso não nos interessa. Aí depois vinha a nova onda do New Deal e esse negócio começa a vir, e bom, e tem todo um imaginário passando a ser construído a partir dali. Bom, então a riqueza mistificada, ela naturaliza a pobreza. A primeira coisa que tem que ser clara, é natural. Isso é um processo, você tem que existe um darwinismo social, mas por que isso por que a gente não discute isso com clareza? O darwinismo, o professor coloca isso com precisão. E ele trabalha conceitualmente isso, de forma, né, sem ficar debatendo com 12, 13, 14 conceitos concorrentes. Ele pega e diz assim, olha, vamos tentar sistematizar um pouco isso. Trabalha com a ideia da construção da legitimidade, inclusive dentro da academia, a ideia do darwinismo social. Bom, a ideia, então, da hegemonia e esse pressuposto da legitimidade. E aí eu me lembrei, eu fui lá nos meus alfarrabos, falei, professor aqui, e me lembrei de Schumpeter. E aí eu me disse, nossa, como esse Schumpeter esquecido, né, nos nossos estudos, o cara falou uma verdade incontestável e que tem uma ideia, força poderosa sobre isso, né? A ideia da destruição criativa, a ideia do ciclo, mas muito mais que isso. A ideia do empresário inovador, como alguém que tem a solução para os nossos problemas, como aquele que vai resolver as nossas vicissitudes, as nossas dificuldades. Este é o que nós desejamos. Esse grande empresário inovador que vem junto com uma ideia associada a uma ideia de virtude. A virtude, que lá no passado, né, na etimologia, tinha a ver com riqueza. Né? Então, poxa vida, que negócio, sabe? Então o elitismo é legal, gente, não é ruim. Poxa, o que nós estamos reclamando disso? Se esse negócio é legal, né? Então, essa ideia, por que você está preocupado com a economia e virar um grande inovador que fará, nós temos um novo ciclo virtuoso dentro da economia que fará que a gente novamente volte a ter riqueza, e essa riqueza que agora nós estamos no período descendente. Só que não apareceu, né? Depois da revolução da informática, eu não consigo mais vislumbrar. Eu estou falando da engenharia, eu estou tentando me lembrar de algo que possa nos dar um salto tão grande. E aí eu consegui, olha, quem sabe o salto tão grande é a volta, né? Aí eu tive, poxa vida, eu fui buscar em outro conservador, Robert Nisbet, a ideia de assim, poxa vida, será que nós não estamos na hora de voltar a ser comunidade? Robert Nisbet, né? Um outro conservador, assim, e ele avisava, ele dizia, olhem, esse negócio das corporações, das pessoas, dos indivíduos deixarem de falar com as pessoas, desta coisa que mascara muita riqueza, porque ela está, como o professor falou com muita clareza, ela está onde? Está na empresa, está na holding, está onde que está esse negócio? Porque perdeu, professor Alfredo, perdeu uma identidade. Quando tinha o capitão de fábrica, que era quem, não, que era quem comandava, o cara ia lá, reclamava, parava a fábrica e acabou. Agora tu faz o quê? Contra quem? Né? Com quem que você enfrenta essa situação? Se hoje ela é... E é melhor, ainda tem os prepostos, né? Os CEOs, né? Que são os melhores do mundo, recebem bem, por isso, é verdade, né? São bem remunerados para cumprir um papel que, se a pessoa tivesse consciência do dano que ela está criando, jamais faria. Aí podemos trazer até o Platão. Né? Assim, olha, se eu tivesse a dimensão daquilo que eu tenho, né? Se eu conseguisse enxergar para além da sombra, jamais eu faria isso, porque isso me causaria, não é Platão, Sócrates, né? Isso me causaria tamanha dor que eu não faria. Mas isso para eles não causa dor nenhuma. Então isto se reproduz na sociedade. Bom, mas eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês que tem a ver com essa ideia desse controle das instituições, da superestrutura.
Bom, se eu preciso me manter no poder, eu preciso ter alguma... Se eu preciso garantir este poder, eu tenho que criar mecanismos suficientes e razoáveis para que eu possa reproduzir meu capital. E ainda mais em períodos em que não sou o empreendedor inovador, em que eu não tenho essa nova possibilidade de riqueza, onde é que eu me asseguro? Naquele tal de Estado. Né? Vamos lá buscar aquele Estado para que eu possa garantir a minha riqueza. Então eu tenho que criar esses mecanismos necessários da minha subsistência. Veja, subsistência de poucos, 0,01%, 0,1%, como o professor foi até bondoso aqui em colocar esse número aqui, ou 0,05%, como o senhor coloca, professor, dentro da sua fala, dentro do livro, que eu reitero, brilhante. Né? Então, para que proteja minha propriedade? John Locke, a discussão, né, do Leviatã com John Locke, era a época, né, quando nós estamos falando de 1650 e poucos, 1660, né, a ideia da disputa que tinha, né, ou o Estado controla, ele é o elemento controlador desse negócio, ou eu tenho que ter o Estado só para garantir a minha propriedade. Eu acho que o que venceu no mundo é a segunda parte. E aí a gente vai lá em John Locke, né, e depois de John Stuart Mill, o utilitarismo, a ideia do utilitarismo, né, que nós somos homens econômicos, nós temos sempre que ganhar, então esse nosso espírito é o espírito competitivo, porque voltando Schumpeter, é o inovador. Pô, legal, bacana, é verdade, tem um fundo de razão nessas coisas, e elas estão associadas fundamentalmente à construção de uma superestrutura, de uma ideia que nós nos associamos como algo que é virtuoso, gente. Esta ideia é virtuosa. Então, a virtude do indivíduo, a virtude do vencedor, a virtude daquilo que eu imagino que eu tenho que ser. Mas não interessa, mas importa para eu pisar em cima de outros para chegar nesse ponto? Não, isso não é relevante. O mundo é assim, quem vence são os mais fortes. Daí vem o darwinismo social. Né? Então, a gente tem essa ideia, né, ela é muito forte, ela é uma ideia. Isso me obriga, bom, para eu garantir essas coisas, eu tenho que dominar esses setores essenciais. Um dos setores, por incrível que pareça, o poder executivo é o mais fiscalizado, é o mais controlado, e no qual esses instrumentos são os mais difíceis de serem feitos. Certa oportunidade, vieram a mim perguntar, bom, onde está a grande corrupção do Rio Grande do Sul? Eu que sou auditor do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, perguntando, naquela ocasião eu controlava as contas de todas as prefeituras do Estado, conseguia ler todos os processos, e perguntaram para mim, pô, mas onde é que está a corrupção? Eu disse, olha, de todos os casos que nós analisamos aqui, corrupção afronta a lei. Se eu tive 1% de todos esses casos, pode de alguma maneira, ainda com direito ao contraditório, não chega a 1%. As pessoas diziam, não pode. Não pode. Eu disse, sim, mas é o fato. Mas é o fato por quê? Porque eu domino as instituições, eu domino as leis, então eu não tenho. Então, esses mecanismos estão ao meu, são úteis para nós, eles são da nossa utilidade. Né? Então, o judiciário, é um caso típico que nós discutimos, a questão do auxílio moradia. Gente, você sabe quanto o auxílio moradia impactou, já estou concluindo aqui, quanto isso impactou nas contas públicas? Alguém tem uma ideia disso? Quem daqui se mobilizou quanto ao auxílio moradia? Esse vexame, que remete a 1994, e é uma ideia pretensa de que os juízes ganhavam menos do que deveriam ganhar. Você sabe que o juiz federal ganhava menos que o juiz estadual. Aí eles criaram um subsídio que equilibrou toda a situação, né? E aí os juízes estaduais, não, nós temos que nos equiparar aos juízes federais, que ganhavam menos. Eles podiam ter devolvido dinheiro para o Estado. Bom, o impacto disso, gente... Brasil. No Brasil. Não, no Rio Grande do Sul. No Rio... Não, tem. Mas esses já entram até, professor José Vicente, entra até no estereótipo, tá? Diante do tamanho do que isso aqui significa. Veja, isso aqui foi dado pelo atual presidente do Tribunal de Justiça, foi concedido num canetaço. Num canetaço.
Porque quem vai fiscalizar a justiça? Quem vai fiscalizar a justiça? Quem vai lá me afrontar sobre isso? 1 bilhão de reais. Só auxílio moradia com as suas correções. O valor histórico era em torno de 400 milhões, o valor do impacto geral 1 bilhão. E eles já tinham se pago boa parte disso, né? E óbvio, quem estava julgando eles lá no Tribunal de Contas também tinha esse interesse, né? Dentro, claro, houve divergências lá no Tribunal de Contas, principalmente por conta do conselheiro Estilato Xavier e por conta do conselheiro César Miola. Mas o impacto, isso não foi um elemento de debate que tivesse, sabe dizer, olha, né, e esse mecanismo muito bem construído por um auditor substituto de conselheiro. A tese que justificava esse pagamento foi construída por um auditor substituto de conselheiro. Né? Então, como que esses mecanismos? Eu domino essas áreas. Né? Eu vou dominar, então, essa engenharia institucional, essa lei, ela me beneficia. Né? Depois, agora já entrou a sucumbência aqui também da Procuradoria-Geral do Estúdio, quer dizer, eu vou receber por causa que eu ganhei e o cara me paga 30 mil por mês para eu ir lá e ainda ganhar mais uma sucumbência se eu ganhar uma causa. Para quê? Para me incentivar a trabalhar? Acho que a sociedade tem que começar a debater com um pouco mais de franqueza. E a gente começa a olhar também nas decisões. Vamos lá. A questão dos... Quem conhece o caso aqui dos royalties da Monsanto? Do caso da FETAG. A FETAG entrou na justiça e estou cobrando os royalties da Monsanto, isso retroativamente, porque a patente da semente já tinha vencido. Isso eu não estou falando do Estado, eu estou falando que esses agricultores poderiam ter um reembolso na ordem de 15 bilhões de reais, o que beneficiaria enormemente a economia do Rio Grande do Sul. Para vocês terem não, claro, isso não iria para o Estado, né? Mas uma parte significativa tem. Digamos que fosse 25% para o Estado, dentro daquele valor como imposto, né, de renda, né, sobre a renda. Gente, nós estaremos falando, o déficit previdenciário do Rio Grande do Sul na ordem de 10 bilhões, nós estaremos falando de 5 bilhões. E aí viabiliza o Estado. Né? Viabiliza o Estado. Ford versus Rio Grande do Sul. A Ford recebeu 42 milhões e aí, corrigidamente, chegaram lá numa conta de 256. Nossa, o Rio Grande do Sul recebeu de volta. O atual governador Sartori comemora a volta dos 256 milhões da Ford. Né? Que coisa boa. Não, gente. A Ford importou durante mais de 10 anos caminhonetes para o Rio Grande do Sul. E aí eu fico perguntando para o juiz que decidiu isso. Por que ele tirou essa outra parte, se isso dava quase 2 bilhões de reais? Por que deixou de colocar isso? Bom, então, e fora isso, né, outras garantias que são garantias relativas, como, por exemplo, a questão dos benefícios fiscais, difíceis de ser administrados. No Rio Grande do Sul, o Fundopem, não só o Fundopem, mas outras desonerações, criaram no Estado um impacto que o ICMS, que representava 95% das nossas receitas, passou a representar dentro da receita tributária algo em torno na ordem de 88%. Nós tivemos uma perda de 7%, isso entre o ano, olha bem, eu não atualizei esses dados, mas isso até o ano de 2006. Então vocês podem ter uma percepção de como que nós perdemos receita, e aí isso vai impactar depois no atraso da folha, no mau pagamento dos professores. Né? Bom, por fim, a questão, então, para concluir, eu acho que o professor é brilhante nisso, e colocou isto, né? Não se omitiu em colocar isto. A questão do sigilo fiscal. Alegam que o sigilo fiscal é uma garantia constitucional. Você sabe quais são os artigos que remetem a esses? Quais são os incisos e artigos que remetem a esses? Vou provocá-los. Inciso 10º e inciso 12º da Constituição. O primeiro fala em garantias do indivíduo. O segundo fala em garantias a inviolabilidade das suas formas de comunicação, do seu correio.
isso vira sigilo fiscal. Você acredita? Quem que interpreta isso? Os juízes. Então, por isso, a gente tem que realmente fazer uma discussão séria aqui. Né? Fora que poderia falar de outras coisas, sobre a questão da dívida como elemento que amarra e impede o Estado de conseguir fazer essa redistribuição, das políticas que são preferenciais, as políticas são feitas por um determinado segmento e outro, mas acho que isso a gente pode avançar em outra oportunidade, inclusive no próprio debate aqui com a plateia. Obrigado.